Cristo, nosso sumo sacerdote, o sacrifício perfeito. Cristo é Deus encarnado. Talvez você ainda não tenha a concepção exata do que representa Jesus Cristo. E eu te convido a meditar mais uma manhã nas Sagradas Escrituras, utilizando justamente ela, única e exclusivamente como nossa regra de fé e prática, nossa única regra de fé e prática. Não encontraremos verdade sobre Deus em outros lugares, ainda que tudo reflita a sua glória e majestade. A única forma do qual nós podemos ter uma firme confiança é por intermédio da inerrante e suficiente Palavra de Deus. Que nós possamos mergulhar mais uma manhã nesses ensinamentos que são tão profundos e precisos para o nosso tempo presente. Nós estamos agora no artigo de número 21 dos Fundamentos da Fé, que é estabelecido pelas Sagradas Escrituras, do qual foi sintetizado por intermédio da Confissão Belga, onde nós estamos agora neste artigo de número 21. Olha que legal. Passamos já muito tempo, abordamos temas que são extremamente relevantes e fazem parte, até hoje, de discussões que já foram sanadas lá no passado. Então imagina, se tivéssemos conhecimento, nós não gastaríamos tempo à toa discutindo acerca de banalidades daquelas que já foram mais do que sacramentadas, não só pelas Sagradas Escrituras, mas também pelo crivo histórico. Então, bom dia a todos. Depois nós vamos ler ainda do Salmo 115 ao 118. Hoje é o dia 213 da nossa leitura bíblica. No entanto, faz 250 dias que nós estamos fazendo essa live. Então, se você não chegou aqui hoje pela primeira vez, saiba que todos os dias nós fazemos essa live, todos os dias nós estamos aqui mergulhando nas Sagradas Escrituras, clamando para que o Senhor nos traga entendimento. Convido todos a orarem, a terem um momento de oração. Nem sempre eu começo com oração, porque a oração já deveria fazer parte de nós. Nossa vida deve ser uma vida de oração. Mas hoje, no entanto, em forma de exceção, eu gostaria de orar junto com vocês. Então convido vocês a terem este momento de oração. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, Pai, continue a guardar nossas vidas, guardar os nossos passos, guardar a nossa mentalidade, abrir nosso entendimento para que a sua palavra possa penetrar no nosso coração. Nós queremos que tu és Deus soberano, altíssimo, criador de todas as coisas, que nada acontece fora da tua vontade. Nos faça, Pai, compreender os seus desígnios e nos dirija, Pai, de maneira que teu nome possa ser exaltado e glorificado. Guarde cada uma das pessoas do quais o Senhor tem trazido a esse meio, para que eles possam conhecer a sua verdade e propagar o seu evangelho da forma como o Senhor instrui. É assim que eu te agradeço e creio que esta é a tua soberana vontade, conforme descrito naquilo que o Senhor deixou para nós como uma diretriz. Por isso, Senhor, guarde-nos, Pai. Por isso estamos orando conforme a tua palavra e faça conforme a tua soberana vontade, para que seu nome seja cada dia mais conhecido. Nós te agradecemos por tudo que tem feito. Oramos em nome de teu Filho, Pai, Cristo Jesus, nosso único mediador. Amém. 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 Bom dia. Nossa, Portugal mudou o fuso horário. A Carol apareceu. Carol estava desviada. Voltou. Bom dia a todos. Vamos então para mais um dia. Espero que vocês estejam lendo esses artigos. Eu comentei ontem que gostaria que vocês tivessem lido antes, principalmente porque esse já traz algumas outras questões que são um tanto quanto esquecidas de serem faladas, mas não são menos importantes que as demais. E traz a questão também do sumo sacerdote. São temas bem delicados, do quais, claro, eu não pretendo ser exaustivo, nem tem como, né, ser exaustivo em uma hora. Existem pessoas aí que falaram a vida inteira sobre determinados assuntos. Então a intenção é passar simplesmente de uma maneira global, para que vocês possam ao menos ter uma visão e uma perspectiva. Perfeito? Então, artigo de número 21. A satisfação de Cristo, nosso sumo sacerdote. Cremos que Jesus Cristo foi confirmado
por juramento para ser sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando ele traz segundo a ordem de Melquisedeque, nós abordamos, não faz muito tempo, né? Porque estava no Salmo 110. Foi antes de ontem. O Salmo 110, da onde eu até falei de maneira superficial sobre isso. O Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Daí, para entender Melquisedeque, eu vou ter que mergulhar cada vez mais, vou buscar outras referências da onde menciona, inclusive em Gênesis também menciona. Mas em Hebreus ele já traz outra referência, Hebreus 7, do verso 15 ao 17. Essa mudança se torna ainda mais claro o surgimento de outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Pois a respeito dele foi dito, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Primeiro, nós teríamos que entender o que é sumo sacerdote. Quem eram os sumos sacerdotes? Você já pensou a respeito disso? Do que se tratava o sumo sacerdote? O que era? Como ele era ordenado? Lembre-se que primeiro vem Arão, daí depois vão começar a designar os sacerdotes. Os sacerdotes eram por linha hereditária. Então, um homem não poderia se auto-intitular sacerdote. Um rei não poderia se auto-intitular sacerdote, que nem Saul fez. Vocês vão verificar que depois, com o declínio de Israel, quando a separação das tribos, das 10 tribos e as 12, tribo do norte, tribo do sul, vocês vão verificar que eles autonomeavam sacerdotes. Então, tudo isso ia completamente contrário ao que a palavra de Deus dizia e apontava. Nosso único e sumo sacerdote foi confirmado por intermédio de Cristo, mas antes era essa linhagem hereditária. Contudo, surge segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que não tinha nem início nem fim. Era um tipo de Cristo, então ele já vinha apontando para aquilo que haveria de ser revelado depois, no futuro, por intermédio de Cristo. Então, esse daí é um assunto que é apenas para vocês terem uma pequena ideia. Por quê? Porque é um assunto muito, muito, muito interessante e que também não tem tantos versos que apontam para isso, tá? Então você vai ter que construir única e exclusivamente com base naquilo que foi apontado e olhando sob uma condição de um aspecto mais global, extraindo aquilo que lhe é apresentado. Lembre-se que nós não somos chamados a sermos criativos, e sim analisados conforme as Sagradas Escrituras dizem. Continua na próxima frase e diz: ele se apresentou em nosso lugar diante de seu Pai, aplacando-lhe a ira e satisfazendo totalmente pela oferta de si mesmo sobre o madeiro da cruz, onde verteu o seu precioso sangue para a purificação de nossos pecados. Então, observe aqui que ele faz essa primeira alusão acerca do sacerdócio eterno, mencionando aqui Melquisedeque. Depois ele mostra a forma como ele se apresenta diante do Pai, de maneira a servir não só como sacerdote, mas como também o sacrifício. Ele também foi o sacrifício perfeito, satisfazendo a ira de Deus. A ira de Deus, o que era essa ira de Deus? A ira de Deus que Deus derramaria sobre o injusto, tá? Sobre o pecado. Para ele manifestar a sua justiça, ele deveria punir o pecado. E ele puniu o pecado justamente sobre o seu próprio filho. Imagina que Cristo carregou o peso da condenação eterna que você deveria carregar, que eu deveria carregar, ali na cruz do madeiro, onde ele verteu seu precioso sangue para a purificação dos nossos pecados. Nós vamos ter uma série de versos que apontam nesse sentido. Em Romanos 4, no verso 25, diz assim: ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Vocês vão observar que esses versos são repetidos constantemente, porque eles são a firme fundamentação em cada um dos artigos. Alguns eles vão utilizando outros trechos, mas lembre-se que a interpretação dada ali é a extração justamente do que as Sagradas Escrituras dizem. Romanos 5,8 diz: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Observe
que isso daí não foi um acidente. Deus não olhou e falou assim, nossa, o homem pecou, agora eu tenho que fazer alguma coisa para solucionar. Não, a salvação já estava prevista desde a eternidade. Desde a eternidade, Deus já havia escolhido salvar um povo para si. Então a igreja é a reunião de todos aqueles que foram salvos por Deus. Quem são? Nós não sabemos. Nós proclamamos o evangelho a toda criatura, de toda raça, tribo e nação. A salvação pertence a Deus. Nós não somos um tribunal julgadores de quem vai ou não vai para o céu. Mas nós sabemos que todos aqueles que negam a Cristo, eles por si mesmos já estão destituídos dessa misericórdia. Mas, enquanto eles negarem, se porventura, no último fôlego de vida, eles se arrependerem e crerem verdadeiramente em seu coração, nós cremos que daí nós poderemos, pelo menos, ter a mera perspectiva de que eles habitaram, porque no final a salvação depende única e exclusivamente do Senhor. Nosso papel aqui é simplesmente proclamar do que se trata essa misericórdia do qual foi estendida às nossas vidas. Em Romanos 5,9 ele diz assim, e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Ou seja, somos declarados justos não por conta daquilo que nós fazemos, mas por conta daquilo que foi feito na cruz do Calvário. O sangue de Cristo vertido na cruz do madeiro. Dessa forma nós temos a certeza que nós somos salvos, tá? E seremos salvos da ira de Deus. No dia do julgamento final, ele não olhará para aquilo que nós fomos, e sim para aquele que foi ofertado como sacrifício perfeito. De maneira que agora nós não herdaremos a condenação eterna. Romanos 8,32 menciona, se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Em Gálatas 3, verso 13, mas Cristo nos resgatou da maldição, pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Observe que aqui traz esse ponto de maneira um pouco mais nítida. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Ou seja, a lei proibia qualquer tipo de erro. Se você errasse, você deveria sacrificar um animal. Ou seja, ele se fez o sacrifício, tomando sobre si o peso do castigo. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. A cruz não é um acidente do homem, tá? A cruz foi feita justamente por Deus, para apaziguar a ira que existia e recaía sobre a humanidade, por intermédio de Cristo Jesus. Colossenses 2, verso 14 diz, ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Lembre-se, nós abordamos isso ontem, por isso que é importante vocês seguirem uma ordem lógica e observarem todas as lives. Se você chega e assiste uma série, você não pula capítulos porque você sabe que você fica longe, porque quantas coisas de Deus nós lemos de maneira espaçadas, nós olhamos apenas aquilo que nos convém. No final nós construímos caricaturas de Cristo, caricaturas de Deus, moldando Deus aos nossos gostos. Deus não é do seu gosto, Cristo não é do meu gosto. A nossa opinião pouco importa, o que vale é o que ele de fato é. E o que ele é esse. É esse que veio nos resgatar do poder do pecado, aquele que cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz do Calvário. Hebreus 2, verso 9 diz, contudo vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte de todos. Dessa forma nós cremos que Deus experimentou a morte de todos aqueles dos quais já estavam nele, aqueles que já estavam inseridos nele, que haveriam de vir a crer, única e exclusivamente pelo seu poder regenerativo, seu poder criativo, seu poder de trazer vida àqueles que estavam mortos, que nós não sabemos quem são. Por que eu tenho que ficar sempre ressaltando isso? Porque nós gostamos de olhar e falar assim, aquele ali é, aquele ali não é. Daí você olha dentro da igreja, esse é crente, esse daqui não é. Nós não sabemos quem são. Nós não sabemos quem são. E nós deixamos isso a cargo de Deus. Nós simplesmente proclamamos o Evangelho, vivemos o Evangelho.
e clamamos para que Ele regenere os mais duros dos corações, do quais nós deveremos, pelo menos, analisar os nossos, porque os nossos são os piores corações que nós deveríamos conhecer. Você não deve conhecer nenhum pior que o seu. Se você conhece algum pior que o seu, é porque você não se conhece o suficiente. Nenhum poder é tão malignoso quanto o que existe dentro de nós. O outro só pode fazer mal para você externamente, mas não internamente. E você se faz mal internamente, tá? Pense muito bem a respeito disso. O que quer que outra pessoa faça a você, ele não tem poder de ferir a sua alma. Ele pode ferir seu corpo, mas não a sua alma. Mas nós, naturalmente, nos ferimos fazendo coisas que são terríveis, que outras pessoas não podem fazer. Então o nosso verdadeiro e grande inimigo sempre estará dentro de nós. Lembre-se que eu sempre gosto de ressaltar os 3 principais inimigos: o mundo, o diabo e nós mesmos. Mas nenhum desses podem fazer tanto mal quanto nós mesmos. Esse mal que habita em nós, que nós temos que clamar para o Senhor, que sejamos regenerados e transformados, crendo na expiação feita na cruz do Calvário, crendo que o sangue vertido na cruz do Calvário tinha a função justamente de me purificar e de me direcionar, que a satisfação de Deus pela ira do qual Ele a deveria derramar sobre os injustos, recaiu sobre Cristo, e nós estávamos encontrados entre os injustos, e agora nós somos justos diante da boa vontade de Deus. Ele não simplesmente morre por nós, mas Ele também vive em nós, fazendo que nossa vida seja transformada. Então existe todo esse processo. Se vocês não entenderem alguma coisa, anotem, galera. Você falou sobre isso. Depois eu tento explicar de uma maneira um pouco mais clara, talvez até abordando em outras lives sobre isso, se não mandando materiais para vocês, porque tem muitos assuntos aqui que partem de cunhos extremamente complexos, tá? Extremamente complexos. Muitos de vocês não têm uma vivência com a Bíblia, muitos de vocês foram simplesmente conduzidos a uma religião, não entenderam do que se tratava essa verdadeira conversão, foram vivendo apenas de maneira automática, e agora vocês estão mergulhando em águas mais profundas, vocês estão mergulhando em conhecimento mais profundos, vocês estão conhecendo mais as Sagradas Escrituras. Claro que parte de uma iluminação divina, mas no entanto existem já uma série de pessoas que utilizaram desses recursos que também, lógico, é dado por Deus para trazer conhecimento e esclarecer aquilo que antes parece até mesmo ser um pouco obscuro. Em Hebreus capítulo 9, do verso 11 ao 15, diz assim: Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção. Lembra-se que no passado era feito justamente esses sacrifícios, e aí ele apontava justamente para Cristo. Ele agora faz uma alusão manifestando como era feito no Antigo Testamento e agora como foi feito por intermédio de Cristo, a nossa nova aliança. Vou ler mais uma vez o verso 12. Com seu próprio sangue, não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros, as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imagine com o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras, ou seja, ele nos purifica por inteiro. Melhorar uma parte de nós, mas nos purificar e nos dar nova vida. Nós somos mortos, morre a nossa velha natureza e nasce um novo homem, aquele que emana de Cristo. Nós temos que crer única e exclusivamente na suficiência de Cristo, saber isso nos bastar. Observe que ainda fala acerca deste precioso sangue para a purificação de nossos pecados. A Bíblia é completamente repleta de versos que apontam para isso, tá? Eu vou utilizar mais 3 ou 4 aqui para que vocês possam ainda se situar e tomar como fundamento as Sagradas Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 23 diz: Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Observe que ainda Deus entregando o seu próprio filho, o único responsável é o homem. Ainda que Deus o tenha entregue
ainda que Deus tenha ordenado que dessa forma fosse, nós vemos aqui a responsabilidade completamente humana pela condenação de Cristo. Em Filipenses capítulo 2, verso 8 diz: humilhou-se e foi obediência até a morte e a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, que sempre é utilizado nas fundamentações acerca de Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 diz: essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou o pior de todos. Este é o verso que deve fazer parte da nossa vida. Se você tiver que sair com alguma certeza daqui, hoje, até se você ficou nessa live, se você esteve aqui até agora, depois compartilha ali, ó, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Vai na Bíblia online ali, coloca, ou se não escreve este verso, compartilha, marque ali meu nome, pode pôr oculto, não precisa pôr para ninguém ver, dá um confronto só para que a gente seja essa representação. E mostremos para o mundo que nós somos os piores pecadores, mas arrependidos e agora crendo que Cristo é nosso único suficiente Salvador. Então, Hebreus capítulo 9, verso 22 diz: de fato, a segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Então observe que isso daí era a forma como foi instituído por Deus, que prefigurava a morte de Cristo. Lembre-se, vocês vão ver lá no Éden, quando o homem peca, Deus faz vestes de pele de animais que já simbolizava o sangue derramado. Depois você vai ver Caim e Abel, Caim matando Abel. No entanto, Abel ofereceu também o sacrifício dos animais. No final, tudo falava sobre sangue, o sangue que depois haveria de vir redimir as nossas vidas. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 diz: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro e prata, que perdem o valor. Ou seja, para termos cada vez mais consciência do que se trata este sacrifício. Continuemos então. Vou ler mais uma vez essa frase e depois eu trago os outros apontamentos. Ele se apresentou em nosso lugar diante de seu Pai, aplacando-lhe a ira e satisfazendo totalmente pela oferta de si mesmo sobre o madeiro da cruz, onde verteu o seu precioso sangue para a purificação dos nossos pecados, conforme predisseram os profetas. O que significa predisseram os profetas? Que disseram anteriormente, antes mesmo de acontecer, cerca de 1000 anos, já haviam dito. Imagina, nós vemos ali Isaías mencionando 740 anos aproximadamente antes de Cristo. Nós vamos ver nos Salmos, nós vamos ver ali na lei mosaica, em Moisés dizendo, lembra-se que Moisés deixou isso escrito cerca de 1400 anos, 15 séculos quase, antes de Cristo vir, tudo já apontava para Cristo, sem contar depois as revelações dadas a Abraão. Mas nós utilizamos somente isso como formas autoritativas de Deus. Nós não usamos hoje nenhuma outra forma humana como representação daquilo que Deus quer dizer, a não ser a mediação por intermédio de Cristo e por intermédio das Sagradas Escrituras. Nós só temos convicção daquilo que Deus quer dizer por intermédio das Sagradas Escrituras. Hoje, esses profetas não se tratam desses profetas dos quais são mencionados aqui. Lembre-se que nós damos definições às coisas que nós escutamos. Às vezes nós ouvimos profetas e nós ouvimos aquela pessoa é profeta. Você já automaticamente já atribui a autoridade das escrituras sobre essas pessoas, o que é completamente um equívoco. Então entenda do que se trata as nomenclaturas: sumo sacerdote, profeta, e onde eles estão inseridos e de que forma nós devemos inserir. Estão entendendo? Vai falando amém aí, porque senão eu vou falando e as coisas vão fluindo aqui. Se tiverem dúvida, não se contentem, coloque aí. Lucas, capítulo 24, verso 25 a 27. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custa entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Olha que interessante. Jesus falando tolo. Como vocês são tolos, como custa entender que os profetas registraram nas Escrituras? Tudo isso já apontava para mim e vocês não enxergam. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. Não percebe que era necessário que Cristo sofresse, que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória?
Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aqui, lembre-se que essa passagem, ele já estava com seu corpo glorificado, ele estava no caminho de Emaús, depois dele morrer e ressuscitar, os seus discípulos, cada um, eles se dispersam, como que essas esperanças deles haviam morrido. Então, nós vemos aí claramente, eles não haviam compreendido, ainda que eles possuíssem a fé dada pelo Espírito. Somente agora o Espírito residiria dentro deles depois de Atos. Nós vamos ver que daí este Espírito que conduz pessoas de todas as raças, tribos e nações a compreenderem aquilo que é incompreensível à intelectualidade humana, mas é revelada e iluminado no nosso interior, acendido a chama de que ninguém mais poderá apagar. É muito bela essa passagem, então meditem depois. Se vocês puderem ler hoje mais uma vez Lucas capítulo 24, vocês vão ver essa passagem. Olha o que diz ainda: pois está escrito, o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, foi contado entre os transgressores. Isaías 53, do verso 5 ao 7, depois leia inteiro. 1 Pedro capítulo 2, verso 24 diz: ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Olha que interessante, olha que interessante. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. Ponto. Até aqui creio que você entendeu que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, tá? Primeiro que você tem que entender o que são seus pecados, como você ofende a Deus. Nós já falamos muito sobre isso, mas se você não entende ainda sobre isso, reflita muito sobre isso. Seus pecados não são apenas aqueles que você comete visivelmente, são os pecados de ações e omissões, seus pensamentos. Ou seja, não existe ninguém do qual não peque. Então, todos pecarem, todos destituídos estão da graça de Deus. Mas, mediante a sua misericórdia, ele nos concede essa graça. Nós merecemos morrer, mas ele nos entregou a vida. Estarmos vivos manifesta o ato da sua misericórdia. A cada manhã nós deveríamos olhar e ver o quanto o Senhor é bom. Por quê? Deus, em sua imensa soberania, ele teria todo o direito de mandar toda a massa humana, todo o cosmos para a destruição. No entanto, ele escolheu salvar um povo para si, ele escolheu salvar, redimir uma humanidade para se tornar cada dia mais parecido com ele, para ser parte dele. Então, essa criação dele, essa sua igreja, esse seu corpo, é representado aqui de maneira maravilhosa. Olha como que ele diz: a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Aquele que nasceu de novo morre para o pecado e vive para a justiça. O pecado não é mais seu senhor, agora ele vive para praticar atos de justiça. Por quê? Por intermédio do sangue de Cristo vertido na cruz do madeiro, agora ele potencializa aquilo que não existia em nós. Aquilo que existia apenas nele, agora é comunicado a nós, e nós podemos fazer aquilo que nós não fazíamos. Antes você não perdoava, agora você perdoa. Antes você não conseguia resistir a determinadas coisas, agora essas coisas não mais têm domínio sobre você. Essas são as características daqueles que foram de fato lavados pelo sangue do Cordeiro. Galego, mas então eu não fui. Então clame agora e resista, e você verá que ele está agindo em você. E quando você resistir, você verá que ele te capacitou a resistir, porque uma obra humana não pode resistir. Não pode resistir ao poder sobrenatural de Deus agindo nele. Lembre-se, nós vemos aí pessoas que possuem determinados vícios, determinadas situações que são completamente transformadas. Como? A ciência não explica, a única coisa que explica é a fé. Como você vai explicar que pessoas tomadas por dependência química, seja o que for, pessoas que estão aí tomadas por uma série de vícios, seja pornografia, que aparentemente não tenha resquícios externos, nós sabemos que existem resquícios internos. Todos os hormônios que são produzidos mediante a utilização desses recursos. A bebida que produz também não só vem de externo, mas também produz milhares de coisas internas, milhares de hormônios internos. A dependência química, a nicotina, por exemplo, você vê as pessoas começarem a fazer e elas serem libertas disso. O que explica?
Não é força de vontade, não é motivação, não é terapia, é transformação mediante o poder que há em Cristo Jesus. Por isso creia que Cristo Jesus morreu por você, que agora há esperança de você ser liberto dos seus piores vícios, há esperança de você ser liberto das coisas mais obscuras, do quais ninguém sabe. E Cristo está aqui justamente presente a todo instante para te libertar. E Ele quer te libertar. E Ele te liberta como? Por intermédio dessa palavra, por intermédio desses versos. Esses versos abrem e rompem as cadeias que te aprisionavam. Um simples verso é capaz de transformar o mundo inteiro. Então que nós possamos proclamar o Evangelho, que vocês possam estar aqui ouvindo e de fato vivendo essa palavra, sabendo que Deus escolheu te amar, Deus escolheu te salvar. Prova disso é que a palavra dele chegou até os seus ouvidos. Galego, eu sou ateu, eu não acredito em nada disso do que você está falando. Para mim é uma baboseira. Perfeito, perfeito. Eu não estou aqui para te convencer, porque quem tem que te convencer é o Espírito Santo. E eu tenho a plena convicção de que esse Espírito há de te convencer. Hoje essas palavras podem ser apenas ilustrativas, mas amanhã elas serão as suas palavras de salvação, do qual você olhará para o seu passado e falar assim: eu desprezei durante muito tempo a palavra do Senhor, sofri por não estar perto dele, diante dele. Eu começo a falar as coisas, me vem algumas coisas à mente. Ontem eu estava lendo um livro aqui, eu vou ler uma passagem, uma parte. Olha que diz, olha que belo esse louvor e essa invocação. Eu vou fazer uma pausa nesse artigo só para ler isso aqui, que tem tudo a ver. Grande é, Senhor, infinitamente digno de ser louvado. Grande é teu poder, incomensurável tua sabedoria. Pretende louvar-te, ó homem, pequena parte de tua criação. E precisamente o homem, revestido de sua mortalidade, leva consigo o testemunho do pecado e o testemunho de que resistes aos soberbos. Contudo, o homem, pequena parte de tua criação, deseja louvar-te. Tu mesmo o excitas a isso, fazendo com que ele deleite em te louvar, porque nos fizestes para ti, e nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar a ti. Este é aquele do qual eu acabei de mencionar, aquele que talvez esteja distante, mas ele não vê que ele é uma pequena parte da criação, e ele deseja louvar a Deus. Onde ele está tentando buscar louvar um Deus. Ele busca se reunir em grupos, ele busca aceitação, ele busca aprovação, só que ele não enxerga que este é o vazio que clama a Deus. Deus vai te induzir, te conduzir, te despertar a justamente você se deleitar em louvá-lo, porque você é uma criatura dele, feita para ele, para a honra e glória do seu nome. Então, ele nos fez para ele, e o nosso coração sempre vai permanecer inquieto, enquanto não encontrar nele esse descanso. Que hoje seja o dia do seu descanso, que hoje seja o dia que essa palavra penetre o seu coração e seus olhos sejam abertos, que você possa cada vez mais mergulhar e crer que Cristo é seu único suficiente Salvador, a razão da sua vida, a razão da sua existência. Observe como que depois dessa ilustração aqui nesse artigo 21, ele manifesta a cruz do madeiro. Depois ele manifesta como ele foi condenado. E condenado por um criminoso. E condenado como um criminoso por Pôncio Pilatos, que, no entanto, havia antes declarado sua inocência. Observe que Pilatos declara inocência, mas ainda assim o condena. Ele diz assim: ele restituiu o que não havia roubado. Os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras. Exigem que eu devolva o que não roubei. Observe que Cristo é o padrão perfeito, santo, aquele que não fez nada. Ele é o justo morrendo pelos injustos, conforme é dito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Diz assim: pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Continuando diz: ele sofreu o corpo e na alma, sentindo o castigo terrível causado pelos nossos pecados, e seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso daqui deveria destruir no nosso coração. Isso daqui deveria fazer com que a gente se prostrasse diante do Senhor e visse a maravilhosa
graça derramada sobre nós. Imagina que falarmos sobre a morte de Cristo não nos dói. Se eu falasse que seu pai morreu por você, você estaria agora embargado em choro. Se você visse que seu pai colocou a sua face na frente de uma arma para que seus miolos não pudessem ser estourados, você, quando se lembrasse disso, você choraria. Tá? Se você lembrasse que seu pai foi um herói morrendo por você mediante uma guerra, você falaria, meu pai, meu pai. Mas será que nós fazemos isso quanto a Cristo? Cristo morreu por mim, morreu por você. O justo morrendo pelo injusto, sofrendo no corpo e na alma. Imagina as dores que Cristo sofreu. Tem um livro de Pierre Barbier, A Crucificação à Luz de um Cirurgião. Ele mostra a agonia de Cristo na cruz, aqueles espinhos da sua coroa, quando ele perfura, era uma dor imensurável, ele colocando o tanto de ramificações nervosas que existem na cabeça e quanto que aquele madeiro preso ali, eles enficavam cada vez mais, o seu corpo completamente coberto por sangue. As marcas que ele trazia em seu corpo devido às chibatadas, devido à areia do qual escorria ali, as 39, foi horrível, era algo do qual nós não podemos sequer mensurar na nossa mente. Este sofrimento, e o sofrimento da cruz foi o de menos ainda, tá? Porque ele padeceu durante a sua vida inteira, sendo rejeitado e desprezado, fazendo tudo aquilo que Deus o ordenara fazer, e ainda assim o homem desprezando. Se ele estivesse entre nós, nós continuaríamos a desprezá-lo. A única razão de nós o adorarmos não é porque nós entendemos, mas porque o Espírito agora habita em nós. Justamente por conta da sua morte, o Espírito penetrando nosso coração faz com que possamos crer, porque não há bem nenhum em nós. Nada pode nos fazer enxergar a Cristo a não ser Ele mesmo. A verdade, ela não pode ser conhecida, ela só pode ser verdadeiramente revelada. E eu oro para que essa verdade seja revelada no seu coração. Então, portanto, ele sofreu no corpo, na alma, sentindo o castigo terrível causado pelos nossos pecados. Seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, que é mencionado em Lucas 22:44. Finalmente ele exclamou, Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso ele suportou para o perdão dos nossos pecados. Me fala, quem suportou alguma coisa pela sua vida? Ninguém suportou nada pela sua vida. Tá? Nem seu pai, nem sua mãe, antes somente Deus tem te sustentado. Você não foi sustentado pelo seu pai e pela sua mãe, ainda que aparentemente sim. Mas agora eu te pergunto, quem colocou leite dentro do seio da sua mãe? Quem coloca sangue dentro do seu corpo? Quem dá visão aos seus olhos? Quem faz seus ouvidos ouvirem? Nós rendemos glórias a Deus por tudo. Quem é que tem nos mantido com ar para que possamos permanecer vivos agora? Quem é que provê alimento para os nossos lares? Quem é que nos traz esperança? Quem é que faz nossos corações bater? Quem é que faz nossas bocas se moverem? Quem é que controla o céu? Quem é que controla a lua? Quem é que ordena todas as coisas? Se vocês não enxergarem a grandiosidade de Deus, vocês vão reduzir Deus justamente a um Papai Noel, que você pega a hora, dobra seu joelho no chão e pede para ele melhorar sua vida financeira e restabelecer seu relacionamento. Que nós possamos enxergar Deus de maneira diferente. Ele suportou o peso pelos nossos pecados. Você consegue olhar para os seus pecados e ver o quanto você maltratou aquele que te amou, o quanto você merecia ser condenado e ainda assim ele escolhe te amar. Você consegue olhar e falar que você era imerecedor dessa graça. Você consegue olhar e se deparar com essa realidade diante dos seus olhos, um homem inocente morrendo por você. Nós ficamos indignados diante de tantas coisas, mas nós não ficamos indignados diante da morte de um homem inocente na cruz do Calvário, onde nós deveríamos suportar o peso dessa punição. Nós deveríamos olhar para Cristo de maneira completamente diferente. Nossa vida deveria ser diferente. Eu clamo a Deus para que Ele mude minha vida, para que Ele transforme minha vida, para que minhas palavras não sejam apenas palavras. Porque não é possível que isso não nos cause mais dores. Ainda que possa escorrer lágrimas dos nossos olhos, ainda eu creio que essas dores não são suficientes para serem suportadas por nós. Nós não conseguimos sequer imaginar essas dores. Nós não somos devotos como deveríamos, nós não conhecemos como deveríamos. Claro que é uma obra sobrenatural de Deus, mas nós temos nossa responsabilidade. Imagina que para nós é um sacrifício acordar poucos minutos antes. Nós queremos justamente ficar nessa letargia, ficarmos
no nosso canto escuro, nós fugimos de Deus enquanto Ele nos chama a um relacionamento por intermédio dessa palavra. Por isso eu clamo que vocês possam olhar e ler as Sagradas Escrituras, que vocês não sejam meros cristãos nominais, que profanam contra o nome de Deus, que dizem ser cristão, mas sequer conhece a palavra de Deus. Você fala que é cristão, mas você nunca leu um capítulo da Bíblia, nem sabe quem é Cristo. Você foi por conta de repetição, você adora uma estátua, você adora coisas que não tem nada a ver, você faz coisas que não tem nada a ver porque você não conhece, pelo desconhecimento. Então eu oro, não para que você tenha consciência, mas que o Espírito Santo neste momento possa penetrar seu coração e se revelar como o verdadeiro e único e soberano Deus. Continuando e terminando, esse artigo 21 diz: por essa causa dizemos, exatamente como Paulo, que nada sabemos, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Consideramos tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, nosso Senhor. Nas suas feridas encontramos consolação, e não temos necessidade de buscar ou de inventar qualquer outro meio de reconciliação com Deus, senão neste único sacrifício ofertado uma única vez, através do qual cremos que foram aperfeiçoados para sempre. Observe que não há outro sacrifício a ser feito, tá? Não há outro sacrifício a ser feito. As pessoas entenderam uma religião de sacrifícios, onde eles vão lá, sacrificam seu tempo, daí Deus é obrigado a fazer algo por ele. Eu vou lá, entrego o dinheiro, daí o pastor tem que orar, uma oração bem forte para me abençoar, e Deus é obrigado a me abençoar. Eu vou lá, faço uma corrente de oração 5 semanas, daí meu pai tem que ser curado do câncer. Eu vou lá, começo a ser fiel, começo a servir, então Deus tem que fazer alguma coisa. Não, você não precisa fazer nada, o sacrifício já foi feito, o sacrifício foi feito na cruz do Calvário. O que nós fazemos, nós não fazemos por sacrifício, embora aparente ser sacrifício, no final das contas nós fazemos por amor e gratidão. Nós estamos lá domingo após domingo, dia após dia, nós estamos aqui dia após dia, glorificando o nome daquele que nos resgatou, como nosso único e suficiente Salvador, entendendo que Ele é o sacrifício perfeito, que não há nada que possamos fazer, nada que possamos ofertar a Ele do qual antes não tenha nos sido dado. Então nós enxergamos de maneira completamente transcendente do que se trata isso, nós enxergamos a realidade daqueles que muitos ainda não conseguiram enxergar, nós enxergamos a realidade dessa vida transformada, dessa vida regenerada, não por conta daquilo que nós somos, mas por conta daquilo que Ele é, Ele nos transportando das trevas para a maravilhosa luz. Terminando diz, por isso o anjo de Deus o chamou de Jesus, isso é, Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A única forma de sermos salvos é por intermédio de Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome. Todas as outras salvações são falsas. Todas as outras histórias que te contaram são apenas histórias. Não há outros deuses, a não ser um Deus soberano e altíssimo. Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu único Filho para morrer na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Todos os outros são falsos deuses, e todos onde se dobrar um dia diante dessa grandiosidade. Que você possa compreender isso, enquanto ainda há vida, há esperança. Que você possa conhecer a salvação, que a salvação possa ser revelada a você, e que ela seja suficientemente e exclusivamente em Cristo Jesus. Vamos para os 4 capítulos de hoje, 4 capítulos bem breves também, do quais eu não lerei inteiro, mas farei alguns apontamentos dos versos que mais se destacam, né? E claro que quando eu digo de versos que mais se destacam, não se trata, lógico, de uma opinião pessoal, mas se vocês lerem, vocês terão outros. Então leiam com muita atenção e reflitam, meditem nas Sagradas Escrituras, para que Deus fale e grite aos seus corações. Salmo de número 115, diz assim: não a nós, mas a teu nome seja toda a glória, por teu amor e a tua fidelidade. Observe que aqui o salmista, ele remete justamente a Deus toda a honra, glória e majestade. Nós não somos objetos de adoração, nós não nascemos para adorarmos homens, nós nascemos para adorar o único Deus que existe neste mundo, Cristo glorificado. Nós devemos adorar a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não se esquecendo do Espírito Santo também como Deus, mas que somente a Ele seja dada toda a glória. Tudo aquilo que tem acontecido em nossas vidas, devemos render glórias a Ele. Não somente os momentos bons, mas também os momentos ruins, porque esses obstáculos que aparentemente nos impedem, são os mesmos obstáculos que nos impulsionam a conhecermos mais da sua verdadeira face e nos aproximam cada vez mais da sua imagem e semelhança.
No verso 2 ele continua dizendo: porque as nações dizem, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo como deseja, seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olha que interessante isso, presta muita atenção. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem sons. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Sacerdotes descendentes de Arão, confiem no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele, Ele é seu auxílio e seu escudo. Ele remete justamente à soberania de Deus, que todos nós possamos depositar a nossa esperança única e exclusivamente em Deus, e não em ídolos feitos por mãos humanas. E também não criarmos novos ídolos, tá? Seu pastor não é seu ídolo, seu cantor não é seu ídolo, sua igreja não é seu ídolo, sua vida não é seu ídolo, seu filho não é seu ídolo, seu dinheiro não é seu ídolo, sua vida não é seu ídolo. Seu ídolo, o único que deve ser idolatrado e adorado é Deus acima de todas as coisas. Amar Deus sobre todas as coisas, esse é o principal dos mandamentos. Amando Deus sobre todas as outras coisas se alinharão. Aí sim poderemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. O Salmo de número 116 diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. Observe que isso daqui é uma verdade do qual deveria estar esculpido em nós. Amar o Senhor, não simplesmente também por Ele nos escutar, mas pelo que Ele é. Saiba que Ele ordenou para que orássemos. Às vezes vocês devem falar: Galego, você fala que Deus sabe tudo, por que eu oro? Justamente porque você sabe que Deus sabe tudo e Ele sabe o que está passando na sua cabeça. Então você se comunica com Ele sabendo que você não está falando sozinho, você está falando com Deus que te escuta e que responde às suas orações, porque esse é o meio do qual Ele utilizou para justamente falar aos nossos corações. Quando nós oramos, nós falamos com Deus e por intermédio da sua palavra Ele fala a nós. A oração não visa mudar a vontade de Deus, mas simplesmente revelar aquilo que tem dentro do nosso coração e mudar também as nossas situações. Então creia que a sua oração é escutada, creia que Deus responde às nossas orações, creia que Deus continua agindo em nosso meio. O Espírito Santo concede aquilo que lhe apraz e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então confie na mediação de Cristo Jesus como nosso único intercessor. Ore ao Senhor e clame, sabendo que Ele há de ser compassivo, há de ser justo, há de ser misericordioso. Ele é aquele que sempre está nos escutando. Olha o que diz, ele trata justamente dessa questão. A morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não vi outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. Nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos, e eu estava diante da morte, e Ele me salvou. Volte minha alma a descansar, pois o Senhor tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Se você reconhece isso, que você possa viver na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse: estou profundamente aflito. Em meu desespero declarei: todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que nós possamos agir dessa forma, que nós possamos oferecer ao Senhor a nossa vida como um sacrifício vivo, como é ordenado em Romanos, que nossa vida, nosso respirar, nosso agir, nosso falar, nosso dormir, nosso levantar, possam glorificar o nome de Deus, como glorificando, vivendo segundo a sua palavra, entendendo que a sua palavra nos traz vida, a sua palavra nos traz paz, a sua palavra nos direciona de maneira que o nome dele é glorificado. Salmo de número 117, eu vou ler de maneira integral. Sugiro que você leia também o Salmo de número 117, o menor salmo da Bíblia, tá? Se você fala, nossa, é muito difícil, pense que esse daqui possui apenas 2 versos, é o menor salmo da Bíblia. E depois, amanhã nós estaremos no Salmo 119, do qual nós já também abordamos ele de maneira integral, do qual é o maior salmo da Bíblia. O salmo que possui 176 versículos, do quais nós falamos um a um. Vamos para o Salmo de número 117. Salmo de número 117 diz assim:
Louvem o Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, pois grande é o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre, louvado seja o Senhor. Que possamos ter esculpido dentro de nós essas verdades. Louvem o Senhor todas as nações, todos os povos, pois grande é o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Creia na fidelidade do Senhor. Ele escolheu te amar. Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz por você. Se aproprie desse sacrifício que foi feito não porque você merecia, mas porque Ele escolheu te amar. A única coisa que você tem que fazer é crer. Crer que Cristo te amou desde antes da fundação do mundo. O Salmo 118 é um salmo messiânico, tá? Do que se trata Salmo messiânico? Que retrata justamente a prefiguração do Messias, do Salvador. Olha que interessante a maneira como é abordado algumas coisas. Ele diz assim, ó, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Todo Israel diga, seu amor dura para sempre. Os sacerdotes descendentes de Arão digam, seu amor dura para sempre. Eles entendiam que esse salmo era cantado em alguns momentos de celebrações, de festas, né? No verso 5 ele diz, em minha angústia orei ao Senhor, o Senhor me ouviu e me livrou. O Senhor está comigo, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sim, o Senhor está comigo, Ele me ajudará, olharei com triunfo para os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em pessoas. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em príncipes. Observe que essa certeza da confiança em Cristo era latente aqui. Nós também deveremos estar assim. Nós não devemos confiar na força dos nossos próprios braços. Nós constantemente somos decepcionados, nós esperamos atitude de pessoas que não teremos. Nós esperamos, depositamos expectativas em homens. Nossa expectativa é depositada única e exclusivamente em Deus. Nós não depositamos a esperança no governo, nós não depositamos a esperança em outras nações. Nós depositamos nossa esperança única e exclusivamente em Cristo. Observe ali no verso 10, ele diz assim, todas as nações hostis me cercam, mas eu as destruí em nome do Senhor. Sim, elas me cercaram de todos os lados, mas eu as destruí em nome do Senhor. Como enxames de abelhas me rodeiam, e arderam contra mim como um fogo crepitante. Olha que interessante, um fogo crepitante. Você sabe do que se trata? Um fogo crepitante. Observe que não dá para ler a Bíblia também sem um dicionário. Ocorre que muitas palavras aqui não fazem parte do nosso vocabulário. Por mais atualizada que seja, as pessoas que vão escrevendo, elas vão colocando ali, olhando as traduções, fazendo essa equivalência dinâmica do caso dessa versão, mas eles vão colocando ainda algumas palavras. É impossível, tá, deixar isso tudo de maneira muito simples, porque o que é o simples e o que é o complexo, senão um padrão meramente estabelecido por homem. Então, saibam que é necessário às vezes vocês olharem, porque vocês entenderem o significado das palavras se faz necessário. Coloque aí, o que é o significado de crepitante? Fogo crepitante. Eu já li essa versão uma série de vezes e eu nunca nem tinha reparado nessa palavra, tá? Por vezes passa despercebido. Daí eu fui buscar o que era crepitante. Crepitantes são aqueles estralos. Sabe quando você coloca alguma coisa no fogo que ele começa a estralar? Você vai acendendo um graveto, daí ele começa a dar aqueles estralos. Olha que interessante. Para ver como nós temos sempre alguma coisa a ter conhecimento. Nunca saciará. Nós não conseguiremos obter todo o conhecimento necessário. Tá? Então diz, mas eu destruí em nome do Senhor. Verso 13, meus inimigos fizeram todo o possível para me derrubar, mas o Senhor me sustentou. O Senhor é minha força e meu cântico, Ele é minha salvação. No acampamento dos justos há cânticos de alegria e vitória. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. A mão direita do Senhor se levantou em triunfo. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. Não morrerei, pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. Observe que aqui nós vemos já claramente o apontamento de Cristo.
Imagina que 1000 anos antes, apontando para aquele que haveria de vir. Naturalmente, eles não conseguiam enxergar, eles imaginavam que era somente o tempo presente. Da mesma forma que estamos falando aqui. Nós falamos de algumas coisas aqui, somente do tempo presente, nós não temos acesso ao futuro. Mas no futuro nós poderemos ver que antigamente, no passado, já havia sido revelado. Que a palavra de Deus já tinha falado aos nossos corações, ela já tinha falado a nós de coisas que haveriam de acontecer e nos sustentou durante aquele tempo. Então, que possamos crer justamente nessa palavra, essa palavra que é a revelação de Deus, e cremos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Observe que ele menciona justamente essa questão de não morrer para contar o que o Senhor fez. O verso 18, o Senhor me castigou severamente, mas não me deixou morrer. Observe que o castigo derramado ali não foram castigos impostos por homens. Cristo não subiu a cruz do Calvário porque os homens o colocaram ali, antes ele se fez sacrifício. Ninguém pode prender Cristo com amarras. Cravos em suas mãos não era o suficiente para prendê-lo eternamente. Verso 19 diz: abram para mim as portas, por onde entram os justos. Entrarei e darei graças ao Senhor. Essas portas conduzem à presença do Senhor, e os justos entram por elas. Eu te dou graças porque responde à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Mais uma prefiguração messiânica aqui. Nós vemos claramente. Esse salmo também é utilizado muitas vezes no Novo Testamento. Então, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Observe que eles não sabiam que se tratava de Cristo, mas depois, agora lendo essa parte, eles têm justamente a exortação de Deus a se curvarem diante dessa pedra que um dia eles rejeitaram. Verso 23. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. Aqui está justamente relacionado ao grande dia, o dia do Senhor, o dia da redenção. Mas nós podemos olhar numa questão mais pastoral, olharmos que hoje o dia que você está vivendo é o dia que o Senhor fez. Então vá, desfrute deste dia, de todas as suas dores, de todas as suas alegrias, e veja que é o dia que o Senhor fez, porque Ele é maravilhoso, Ele lhe concedeu vida. Ele poderia ter nos destruído, mas Ele nos entregou seu Filho para que tenhamos vida e vida em abundância, desfrutarmos de tudo aquilo que Ele nos concedeu e alegrarmos, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que possamos louvar ao Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito. Que você não se esqueça de ler de maneira integral. Eu apenas fiz alguns apontamentos acerca desses salmos, mas eu gostaria muito que vocês lessem esses 4 capítulos. Lembre-se que você não vai gastar 10 minutos, menos de 10%, ou melhor, menos de 5% daqueles que se dizem cristãos leram a Bíblia uma vez, Gênesis, Apocalipse. Nós temos aqui por obrigação, entendendo que se trata de um ato de obediência, de amor. Você não gosta de falar nada que você é obrigado, mas você é obrigado a um monte de coisa, tá? Você só não nota, mas você é escravo de um monte de coisa. Então se torne escravo daquilo que realmente vai te levar adiante. Você é escravo da sua comida, você é escravo dos seus desejos, você é escravo do ar que você precisa respirar, você é escravo de tantas coisas. Agora seja escravo, se submeta fielmente a essa palavra, leia, gaste o seu tempo. Você faz isso de maneira livre e voluntária, porque não tem como te obrigar a ler, seus olhos não conseguem ler se você não colocar ali, mas saiba que o Espírito Santo irá te fortalecer para isso. Então se submeta a essa escravidão ao Senhor e tenho certeza que o nome dele será glorificado e a sua vida caminhará de uma maneira completamente distinta e será para a honra e glória do Senhor. Submeta o seu pensamento a Deus e ore para que Ele te transforme diariamente, porque sozinho nós nada podemos fazer, tá? Que o nome do Senhor seja engrandecido e louvado. Amanhã, a Mari perguntou aqui, é do Salmo 119, esses 76 versos. Sim, você não vai gastar aí, ó, vai dar... Você vai gastar uns 20 minutos para ler os... 20 minutos? Deixa eu ver. 3, 6, 9, 12, 15... Você não vai gastar 20 minutos para ler o Salmo 119, tá? Se você ler muito mal, você vai conseguir ler bastante. Então leia de maneira integral o Salmo 119, embora nós já tenhamos lido. Quanto mais ler, melhor. Me fala uma frase do Salmo 119, não vai saber. Então, vai lendo, e aos poucos você vai evoluindo, tá?
Todos nós iremos evoluir mediante a leitura. Pensa que nossa capacidade de retenção é menos de 3%. Nossa mente é tipo uma esponja que você aperta, a água já vai embora. E cada coisa que vai fazendo já vai esquecendo. Então a gente vai ter que ler pro resto da vida. Então leiam. Então do 119 ao 122. E amanhã o artigo de número 22. Espero que vocês tenham sido edificados. Amanhã, dia do Senhor. Gostaria muito de vê-los ali reunidos em torno de Cristo. Nós não nos reunimos por conta de um grupo de amigos, nós nos reunimos em torno de Cristo. Nós nos reunimos porque fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não estamos lá para formarmos um grupinho social, nós estamos lá para reverenciarmos Cristo, nosso único suficiente Salvador, ouvirmos da sua palavra, sermos edificados mediante esse meio de graça do qual Ele nos concedeu, sabendo que no corpo há vida e nós estamos enxertados nesse corpo. Então, amanhã, Avenida dos Bandeirantes, 1440, às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, espero vocês. Espero você, viu, Pamela? Quero ver. 9h30 começa o café da manhã. Gostaria muito que você fosse lá, 9h30 da manhã. Se você puder levar alguma coisa, compra pão de queijo. Se não, leva um pãozinho com margarina, coloca lá para repartir com as pessoas, para que o nome do Senhor sempre seja glorificado, para que a gente tenha esse momento de comunhão, de conversa. A igreja não é simplesmente ficarmos ouvindo ali uma passagem, um sermão, uma palavra. Nós estamos ali para vivermos em unidade, para compartilharmos a dor dos nossos irmãos, para olharmos nos olhos dos nossos irmãos, às vezes simplesmente perguntar, estar ali perto. Tenho certeza que esse é o meio do qual o Senhor deixou para nós, mediante o que as Sagradas Escrituras dizem, que possamos viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Então espero todos vocês amanhã. Tamo junto. Um beijo no coração, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Perfeito? Qualquer dúvida, pode me chamar, manda em direct. É isso. Amanhã nós estaremos aqui, se assim Deus permitir, 5h59 da manhã. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Não esqueça de comentar e compartilhar com o máximo de pessoas, para que o nome dele seja glorificado. Tem aqui, tem um negócio interessante. Tem a Ana Luísa, que acabou de comentar aqui, amém. Ela reside na Arábia Saudita. Me corrija se estiver errado, tá? Lá tem projetos missionários. Algumas pessoas já saíram de lá, algumas pessoas precisam ir para lá. Se Deus, acaso você entender que você tem um chamado para isso, depois nós poderemos viabilizar para que você também possa ir para lá e servir como missionário, ir lá propagar a palavra. Ore ao Senhor nesse sentido. Lá tem muitas questões que devem ser tratadas. Saiba que existem restrições lá, tá? As pessoas que possuem acesso, elas precisam fazer uma série de coisas para poderem ter acesso à palavra. Eles têm que se reunir em lugares secretos. Então é um campo bem hostil, mas que é nesses lugares que Deus age também. Deus age em todo mundo e nós devemos levar o Evangelho a toda criatura. Nós sabemos que está sob a nossa responsabilidade levar a palavra, mas nós cremos na soberania de Deus de converter o mais duro dos corações. Então nós fazemos aquilo que foi ordenado, crendo que Deus há de fazer aquilo que Ele faz, que é salvar. Nossa função é só proclamar. Então que possamos ir aos 4 cantos do mundo e que Deus levante mais trabalhadores, como a sua própria palavra diz, que os campos estão brancos, os trabalhadores são poucos. Que você seja capacitado como um trabalhador, que o Espírito Santo te capacite, que o Espírito Santo te direcione. Ore ao Senhor nesse sentido, para que Ele te envie, para que mais pessoas possam conhecer este mensurável e merecido amor. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração, vamos para cima. Deus é bom e o diabo não presta. Fui!